Deus também está presente nos dias comuns. Olá, pessoal! Hoje eu quero conversar com vocês sobre a presença de Deus nos nossos dias comuns e sobre a importância de estarmos com Ele para conseguirmos perceber essa presença em cada momento da nossa vida. Porque a gente tem essa mania de pensar que Deus está presente somente nos dias especiais, nas grandes conquistas, nas respostas que tanto esperamos, nos momentos em que alguma coisa extraordinária acontece. E às vezes chegamos até a pensar que Ele não se importa tanto com a forma como estamos vivendo os nossos dias. Como se precisássemos estar vivendo alguma coisa grandiosa para sentir que Deus está perto. Mas isso não é verdade. Deus está presente. Ele está presente numa segunda-feira comum, na casa para organizar, na comida que precisamos preparar, na roupa para lavar, naquele café tomado em silêncio, nas pequenas conversas, nos momentos em que aparentemente nada de importante está acontecendo. Se você está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo ao Vida Sem Ensaio. Eu sou Yane e esse é o nosso cantinho para compartilhar um pouco da nossa vida real, da nossa rotina, da nossa casa, da nossa família e também da nossa caminhada com Deus. Por aqui eu quero conversar com vocês sobre essas coisas que fazem parte da nossa vida, mas que muitas vezes passam despercebidas. Eu acredito que Deus não está presente somente nos grandes acontecimentos. Ele está presente todos os dias, em todos os momentos, até mesmo naqueles que parecem simples demais para serem percebidos. Talvez a gente precise parar de esperar que algo extraordinário aconteça para perceber a presença dele. Porque a vida, na maior parte do tempo, é feita de coisas simples. É acordar, preparar um café, cuidar da casa, preparar uma comida, cuidar dos filhos, conversar com quem a gente ama. É uma rotina que muitas vezes parece repetitiva, mas é justamente nessa rotina que a nossa vida está acontecendo. Eu até me arrisco a pensar que talvez sejam justamente nesses momentos simples que conseguimos perceber Deus de uma maneira diferente. Quando não estamos correndo, quando não estamos tentando controlar tudo, quando simplesmente estamos vivendo. E é aí que eu me lembro da história de Marta e Maria, que a Bíblia nos conta. Eu mesmo, por muitas vezes, vivi muito mais como Marta, na correria, tentando controlar tudo, dar conta de tudo, e na minha cabeça eu estava fazendo tudo certo. Afinal, eu estava cuidando de tudo. Eu estava servindo, resolvendo, fazendo o que precisava ser feito. E com o tempo, eu fui entendendo uma coisa muito importante. Não é errado viver uma rotina corrida. Não é errado cuidar da casa, da família, das responsabilidades. Nós temos coisas para fazer. E muitas vezes a vida realmente exige de nós uma rotina cheia. Porém, o problema não está na quantidade de coisas que fazemos. Está em para quem e por que estamos fazendo essas coisas. A gente pode sim viver na correria, pode ter dias cheios, pode trabalhar, cuidar da casa, dos filhos, resolver problemas e chegar no final do dia e estar cansada. Mas existe uma diferença quando fazemos tudo isso para Deus e não apenas para nós mesmas. Quando aquilo que fazemos deixa de ser apenas uma tentativa de dar conta de tudo, de provar alguma coisa, de controlar tudo ou de buscar reconhecimento e passa a ser uma forma de servir, cuidar e cumprir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Até as coisas mais simples da nossa rotina podem ser feitas para Deus. Uma comida preparada, uma casa cuidada, um filho cuidado. Tudo isso pode ter propósito quando fazemos com o coração voltado para Ele. Só que existe algo que eu acredito ser ainda mais importante. Não basta apenas fazer coisas para Deus, nós precisamos estar com Ele. Porque podemos passar o dia inteiro fazendo coisas boas, servindo, cuidando, trabalhando e ajudando. E ainda assim estar distante da presença dele. E é justamente aí que a história de Marta e Maria fala tanto comigo. Marta estava fazendo, Maria estava aos pés de Jesus.
E Jesus não estava dizendo que servir era errado. O que ele estava mostrando era que Maria havia escolhido aquilo que era necessário naquele momento. Ela entendeu que antes de fazer era preciso estar. Antes de servir era preciso ouvir. Antes de cuidar de tantas coisas era preciso parar e estar na presença dele. Isso mudou a minha maneira de enxergar a rotina. Porque talvez a nossa maior dificuldade não seja a falta de tempo. Talvez seja a forma como estamos organizando as nossas prioridades. A gente sempre encontra tempo para aquilo que considera importante. E será que Deus tem recebido apenas o tempo que sobra? Será que estamos tão ocupadas fazendo as coisas para Ele que esquecemos de simplesmente estar com Ele? Eu até um tempo desse acordava, fazia um agradecimento breve, obrigado Senhor por acordar, por respirar, por levantar, e já ia para minha rotina. Deixava o meu tempo com Deus lá para o final do dia, né? Que na verdade era quando eu ia dormir. E aí, amigas, eu percebi que uma coisa é fazer algo em nome de Deus. Outra coisa é viver a nossa vida na presença de Deus. E eu acredito que essa presença é que muda a maneira como fazemos todo o resto. Hoje, quando eu estou com Deus, eu consigo cuidar melhor. Eu consigo lidar melhor com aquilo que não saiu como eu esperava. Eu consigo enxergar as coisas de uma maneira diferente. Porque estar com Deus muda os nossos olhos. E talvez seja justamente isso que precisamos aprender. Não necessariamente a viver uma vida menos corrida, mas a viver uma vida corrida sem perder a presença de Deus no meio dela. Podemos estar ocupadas e ainda assim estar com Ele. Podemos estar preparando uma refeição e agradecendo a Ele. Podemos estar cuidando da casa e reconhecendo a oportunidade que temos de cuidar. Podemos estar enfrentando um dia difícil e mesmo assim lembrar que não estamos sozinhos. A questão não é simplesmente fazer menos, é fazer tudo aquilo que precisamos fazer, mas sem permitir que as coisas que precisamos fazer nos afastem daquele que deveria ser a nossa prioridade. E quando a gente aprende isso, amigas, começamos a perceber Deus de uma maneira diferente. Começamos a enxergar a beleza em cada dia que se renova. O simples fato de acordar, de respirar, de ter uma comida simples na mesa, mas que nunca falta. De sentir o vento, de sentir o calor do sol nos aquecendo. São coisas tão simples que muitas vezes passam despercebidas. E talvez a gente precise aprender a viver com mais intenção. Olhar para tudo isso com mais atenção. E reconhecer que existe motivo para agradecer a Deus, até mesmo nas coisas mais comuns. Precisamos principalmente reconhecer as oportunidades que Ele nos dá a cada amanhecer. Quantas vezes a gente pede por uma resposta e não percebe que Deus já está cuidando de tantas outras áreas da nossa vida? Quantas vezes pedimos por uma grande bênção, mas esquecemos de agradecer pelas pequenas bênçãos que já fazem parte da nossa rotina? Não deixe que aquilo que ainda não aconteceu faça você deixar de enxergar aquilo que Deus já colocou diante dos seus olhos. Olhe para o seu dia, para a sua casa e para as pessoas que estão ao seu redor. Olhe para as pequenas coisas e talvez você encontre motivos para agradecer. Onde antes só enxergava a rotina, porque nem todo dia precisa ser extraordinário para ter significado. Às vezes é só um dia comum, uma rotina simples, uma refeição simples, uma conversa simples, um momento simples. Mas isso não significa que seja uma vida sem valor. Deus continua presente nela. Então, amigas, eu quero que nesse vídeo de hoje vocês reflitam sobre a importância de enxergar Deus presente em cada momento da nossa vida. Não somente nos grandes acontecimentos, mas também no dia comum, na rotina, naquilo que fazemos todos os dias. Que vocês possam olhar para os pequenos detalhes e perceber o cuidado de Deus. Mas principalmente que vocês possam entender o quanto é necessário ter um tempo a sós com Ele. Um tempo em que não precisamos fazer nada. Um tempo para simplesmente estar, para conversar com Deus, para ouvir, para colocar diante dele aquilo que está dentro do nosso coração, para ler a palavra,
Porque talvez seja nesse lugar de intimidade que nossos olhos começam a ser treinados para perceber a presença dele, também durante todo o restante do dia. Então sejam mais intencionais naquilo que vocês fizerem, onde estiverem, com quem estiverem. Não vivam a rotina apenas no automático. Estejam presentes, agradeçam, percebam. E acima de tudo, não deixe Deus para o tempo que sobrar. Porque fazer as coisas para Deus é importante, mas estar com Ele é mais importante ainda. E talvez quando aprendermos a colocar isso no lugar certo, vamos perceber que Ele sempre esteve presente na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso descanso, no café da manhã, no vento, no cantar dos pássaros, no calor do sol, nos dias bons, nos dias difíceis e até mesmo naquele dia que parece não ter acontecido nada especial, porque Deus também está presente nos dias comuns. E talvez sejam justamente esses dias que precisamos aprender a viver com mais presença, mais gratidão e mais consciência de que Ele está conosco em cada detalhe. Eu vou ficando por aqui, amigas. Um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. How to be